Deus deseja libertar-te. Vivemos em uma época em que muitas pessoas têm algum tipo de vício ou compulsão. Infelizmente, acabamos focando nossa atenção nesses desejos incontroláveis e nos esquecemos de procurar o que de fato está desencadeando essa escravidão. Provavelmente, o que nos prende a esse sofrimento são alguns sentimentos negativos, como a ansiedade, a depressão, a raiva, o desânimo, os traumas, as mágoas, a falta de perdão, o medo, falta de confiança em Deus, entre outras. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito assim: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida de nossas outras necessidades, pois Ele está no controle. Nada deve ser mais importante que o reino de Deus. Dessa forma, deixamos a ansiedade de lado e vencemos aquilo que nos leva à compulsão. Talvez, diante do problema que você está passando, você não consiga ver solução aos olhos naturais. Pois quando pensamos que o nosso problema é grande demais, esquecemos que o nosso Deus é muito maior. Peça a ajuda do Santo Espírito de Deus para identificar o que está levando você a cair nessa vida de prisão. Ore a Deus e confie 100% que a resposta no tempo dele certamente virá. Quando o Senhor fala aos nossos corações, nos apontando causas dos erros que estamos cometendo, rapidamente devemos nos livrarmos delas. Como diz em Mateus, capítulo 18, no versículo 9. Se um de vossos olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só de seus olhos do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Caso contrário, seremos escravos do tormento por toda a nossa vida, o que seria terrível e completamente contra a vontade de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, temos a certeza da nossa vitória, como diz o trecho em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Afinal, Jesus já nos disse em João 16:33: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Temos, sobretudo, irmãos, de vigiarmos as nossas companhias e os lugares em que frequentamos, a fim de não nos expormos a maiores tentações. Davi disse: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, capítulo 1. Na primeira parte do versículo, Davi nos diz para não andarmos nos conselhos dos ímpios. Isso nos leva a entender que não devemos andar com pessoas que nos levam a praticar nosso vício. É muito difícil parar uma compulsão andando com pessoas que a praticam. Já na segunda parte do versículo, o salmista é muito sábio ao dizer para não termos as mesmas condutas que os pecadores, ou seja, não os imitarmos. Se continuarmos agindo como aqueles que têm compulsões e vícios, não seremos bem-aventurados e, consequentemente, não conseguiremos largar nossa dependência.
Na última parte do versículo, Davi fala para não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Isto aponta para os lugares que você está frequentando, pois é quase impossível querer parar determinado vício e continuar a ir nos mesmos lugares onde outras pessoas vão para alimentá-los. Irmãos, gostaria de fechar esse conselho bíblico com a seguinte palavra: metanoia. Significa, em suma, mudarmos nossa mente, nosso mindset. Assim como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos transformar a nossa mente, pois se cultivarmos pensamentos que não estão de acordo com os pensamentos de Deus, certamente vencer o vício ficará muito mais complicado. Quando experimentamos a metanoia, fica muito mais fácil vencer. Salomão escreveu: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Se colocar na sua mente que não conseguirá vencer o vício, infelizmente será muito árduo superar essa compulsão. Mas, se você, mesmo não tendo forças, afirmar que Deus está com você e está no controle, e que você vai conseguir largar esse vício, certamente Deus entrará com providência. Deus conhece o nosso coração e sabe exatamente a nossa motivação. Na carta aos Colossenses está escrito: pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Paulo afirma que devemos manter os nossos pensamentos nas coisas celestiais, ou seja, nossa mente tem de estar focada naquilo que realmente cumpre o nosso propósito aqui na Terra. Com isso, a mente não dará lugar aos pensamentos do vício. Como experimentar a verdadeira metanoia? Simples, temos de ler e estudar a Bíblia Sagrada. Ela é a verdade e somente a verdade liberta. Foi o que Jesus falou no trecho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peça a Deus que lhe dê força e ânimo para ler a Bíblia e meditar nela, pois ela pode trazer uma transformação, não somente na sua mente, mas na sua vida e em sua família. Eu sou Fábio Soares e você está sintonizado no canal Conselhos Bíblicos. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho das notificações para assistir aos próximos vídeos que serão postados aqui. Deus abençoe a sua jornada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.